Vamos lá de novo pela terceira vez. Ai, vamos lá. Aqui vai ser a main. Beleza, professor? Aqui vai ser a main. Aqui a gente vai importar o IO, a entrada e a saída de arquivos, vai fazer a leitura do teclado, perguntar o nome do arquivo para o usuário e vai armazenar numa string o nome do arquivo. E vai passar por parâmetro para a leitura de arquivo. Então na leitura de arquivo aqui a gente vai receber o nome do arquivo e ele vai lançar uma exceção. Caso o nome do arquivo seja nulo, caso ele seja vazio ou caso ele seja só um espaço, então o nome de arquivo é inválido. Caso não seja, a gente vai atribuir o tipo de extensão, o tipo de arquivo que ele é. No nosso caso é o TXT. Então, ao atributo nome arquivo, a gente vai atribuir o nome arc já com uma extensão. E a gente vai fazer a leitura da linha. Na leitura da linha a gente a gente instancia o arquivo que a gente declarou aqui em cima. Aqui em cima a gente declara vários objetos, então o nome arquivo que vai ficar armazenando, o verificar, o armazena, o arquivo, o resolve. Conforme eu for passando, eu for explicando as classes, eu vou explicando para que cada uma funciona. Aí a gente chama leitura de linha. Na leitura de linha a gente vai fazer o buffer reader do nome do arquivo. A gente declara um int quantidade de equações que ele vai tentar converter a primeira linha do arquivo, que seria a quantidade de expressões que vão ser lidas, para um inteiro. Caso ele consiga, ele vai atribuir a quantidade de equações. Caso não consiga, ele vai dar um erro, porque ele não conseguiu converter aquele valor. Continuando, ele vai verificar a quantidade de equações. No caso aqui é verificar a quantidade de equações. Se a quantidade de equações for menor ou igual a zero, é porque não tem uma quantidade válida de expressões para fazer uma matriz. Aí ele vai voltar para cá e aqui a gente declara o int linhas, que ele vai receber o resultado de contador de linhas do arquivo. Aqui, irrelevante da quantidade que foi passado pelo usuário de quantidade de linha, a gente vai fazer a contagem dessas linhas. Então, aqui ele vai começar a contar. Enquanto o ler for diferente de null, então tem coisa, ele vai continuar lendo e vai incrementar um no contador. Caso ele seja null, ele vai parar porque não tem mais expressões. E ele vai retornar o contador -1. Contador -1 porque ele iria contar esse 3, porque o 3 é uma linha. Mas a gente não pode contar esse 3. Então a gente tira ele, por isso -1. Daí a gente vai voltar para cá, para a leitura da linha, e a gente vai fazer a validação da QTD expressão e da quantidade de linhas. Então, se a quantidade de linhas for diferente da quantidade de equações, é porque algum dos dois estão errados. O usuário passou a quantidade errada e ele tem que parar. Então, se a quantidade de expressões for diferente da quantidade de linhas, ele vai lançar uma exceção, porque a quantidade de linhas que foi passada é diferente da quantidade de linhas que tem no arquivo de texto realmente. Caso contrário, ele vai atribuir ao QTD, que é um atributo aqui em cima, a quantidade de expressões. Aí, voltando aqui, a gente instancia o armazena, que é do tipo matriz, e a gente passa o QTD. A gente usa o acessador. A gente passa o QTD. A gente vem aqui no matriz e ele recebe a quantidade de expressões. Ele recebe a quantidade de expressões porque ele vai instanciar a matriz. Porque aqui a gente, na classe matriz, a gente declara um objeto matriz, a quantidade de linhas, colunas, verifica e a quantidade de expressões. Então a gente vem aqui, passa a quantidade de expressões, declara para o nosso atributo quantidade de expressões a expressões que foi passada, porque ela já foi validada lá antes. Aí a colunas vai ser quantidade de expressões mais uma, porque ele vai pegar o resultado, que seria aqui. Então, por isso que é mais um. Então a gente instancia a matriz, que seria a quantidade de expressões que foi passada, no caso a quantidade de linhas, e a quantidade de colunas, que é mais um. A gente vai voltar para cá e vai criar um for para a quantidade de linhas que vai ter. Então a gente vai criar o quebrador e vai pegar o que ele está lendo. Aí daqui a pouco a gente vai passar o quebrador para ver se ele é válido, se ele é algo válido. E a gente vai verificar também o QTD. Cadê a leitura linha aqui? Aí, enquanto tiver mais coisas no arquivo de texto, ele vai continuar. Ele vai pegar o valor
que está sendo lido do arquivo de texto pelo quebrador e vai tentar transformar para um double. Então ele recebe uma string e ele vai tentar converter para o valor que foi declarado lá em cima. Ele vai tentar transformar aquele valor. Caso consiga, o valor vai receber aquele valor. Caso não consiga, ele vai atribuir 0, como estava no seu arquivo, pelo que eu entendi. Então ele vai voltar para cá, para a leitura de texto, e a gente vai passar por armazena.inclua, que ele recebe um double, o verifica, que foi verificado e transformado, o getValor, porque ele é um atributo private que vai receber o valor que foi lido e convertido do arquivo de texto. Então ele vai incluir na matriz o valor que foi passado. E ele vai ficar fazendo isso enquanto tiver coisas. Depois ele vai fechar o arquivo de texto e vai ver se deu algum erro. Caso tenha dado algum erro, ele já vai mostrar na tela e vai mostrar qual foi a mensagem. Aí a gente vai voltar aqui para o construtor. Ele vai fazer a validação da matriz. Então ele vai ver se tem só 0 na linha. Então ele vai verificar se tem uma linha somente com 0. Caso tenha, ele vai dar erro, porque não tem como você resolver essa equação. E vai ver se tem uma coluna só com 0. Caso tenha, ele também não consegue resolver e lança uma exceção. Aqui a gente declara e instancia um objeto do tipo operações matrizes, que vai receber o armazena. O armazena ele é do tipo matriz, então ele tem a matriz. Aqui ele vai fazer o que? Ele vai receber a matriz, ele tem um atributo matriz operações, que é onde a gente vai trabalhar essas outras coisas. Então o matriz operações recebe matriz que está sendo passado. Ele vai verificar e vai criar a matriz de possibilidades, que seria possibilidades de quantas vezes, de que forma a ordem correta seria a válida. Aí aqui a gente vai verificar se tem 0 na diagonal principal. Caso tenha 0 na diagonal principal, ele vai chegar aqui e vai começar a testar as linhas. Então ele vai trocar as linhas. E aqui ele vai ver se tem depois de passar esse teste de linhas, que vai estar aqui ele vai pegar e vai atribuir para o índice correto a sequência correta de índices que a matriz tem de ser para as diagonais principais serem diferentes de 0. Aí a gente vai ver se tem equações equivalentes. Caso tenha, ele vai lançar uma exceção, throws exception, ele vai lançar uma matriz, ele vai lançar uma exceção. Caso não tenha, ele vai continuar e ele vai ordenar a matriz. Então ele vai pegar o vetor índice correto, vai criar uma matriz auxiliar e vai, com aqueles índices, criar a matriz e passar os valores para a matriz auxiliar. No final a gente vai passar para a matriz auxiliar, seria a matriz da maneira correta que a gente tem de trabalhar. A gente até pensou em pegar pelo índice do vetor, que seria, a gente até pensou em pegar pelo índice do vetor índice correto, mas a gente achou muito trabalhoso e a gente estava ficando muito confuso, então a gente achou melhor fazer isso. Aqui a gente declarou aqui um objeto tipo operações matemáticas, que é o chamado cálculo, que ele vai fazer as operações de cálculo. Então a gente instancia ele aqui, operações matemáticas, recebendo a matriz, passando a matriz de operações, porque ele recebe a matriz. Ele tem um atributo que é do tipo matriz, que vai ser onde a gente vai trabalhar os cálculos. Então é isso por enquanto. Aqui ele vai fazer a fatoração. A fatoração é para matriz de possibilidades. Para a gente saber a quantidade de possibilidades que uma determinada matriz vai ter de possibilidade, a gente pega a quantidade de linha e fatora ela. Então, ela que faz essa fatoração. Aqui também vai estar o multiplicador coluna. Depois de fazer a divisão pela linha, já saber que é diferente a diagonal principal de 0, a gente vai começar a dividir para zerar os valores em volta, menos a diagonal principal. A gente divide pela diagonal principal, então a gente vai fazer isso. Depois de dividir, a gente vai multiplicar a coluna e vai fazendo essas operações. Então aqui é a divisão linha.
Depois de fazer a divisão de uma linha, ele chama um multiplicador coluna. Então ele vai dividir a linha, depois multiplicar a coluna. Dividiu a linha, multiplicou a coluna. Aí aqui e aqui tem a classe resolve, que ela foi declarada aqui em cima também, que no caso ela recebe a matriz, que no caso seria onde está armazenada a matriz. E cadê a resolução? Aqui, resolução, e ele recebe, ele tem um atributo resolve, que é a matriz, e no toString dele ele mostra a matriz já resolvida. Então essa classe seria mais para só mostrar a matriz depois dela resolvida. Deixa eu ver, eu não sei mais o que tem que falar. Não sei. Vou testar. Aí eu vou testar aqui. O arquivo de texto está aqui, ele chama Gauss TXT, tem 3, então Gauss. Aqui é a matriz do jeito que ela foi declarada, porque eu coloquei ele para mostrar também aqui, mas é só tirar qualquer coisa, eu já tiro. Então aqui é a resolução dela. Então o resultado 0 fora das diagonais, e aqui é a matriz inicial. Deixa eu testar aqui também. Caso tenha um valor a mais aqui, então a gente vai rodar. Erro ocorrido. Uma ou mais linhas preenchidas somente com 0, quantidade de linhas é inválida. Então ele deu o erro correto. Então caso aqui também seja 0, ele é para dar erro. Então Gauss. Quantidade de expressões passada é inválida, porque a gente passou 0 e a gente tem 3. Então aqui é 3, deixa eu ver, aqui é 0, 0, 0, 0. Aqui é para dar coluna somente com 0, Gauss. Existe uma ou mais coluna preenchida somente com 0, então ele está certo. Pode ver que a gente também passa letra, que ele aceita tranquilamente. Aqui a gente vai mudar, voltar aqui. Então, caso a gente faça 0, 0, 0, ele também tem que dar erro. Então, Gauss, existe uma ou mais linha preenchida somente com 0, e realmente tem. Então, vamos voltar aqui, sei lá, o que mais que a gente pode fazer? Caso, sei lá, o nome do arquivo não seja encontrado, recorrido, o sistema não pode encontrar específico. Esse aqui exatamente não foi a gente que criou, já estava, mas ele também dá o erro. Não sei o que eu posso fazer mais. Não sei lá, passar uma... Você quando o Carrefour quiser comer, tá quentinho. Viu? Desculpa, foi meu pai falando. Caso tenha mais linhas também, Gauss, quantidade de linha passada diferente da quantidade do arquivo de texto. Então ele deu erro. Aí a gente consegue ir trabalhando com eles também. Então acho que é isso. Eu não sei mais o que eu faço, nem o que eu falo, mas acredito que tenha dado para entender, e é isso. Obrigado, professor. Eu vou deixar junto o arquivo. Eu sou o Lucas. Tchau.